Vamos então começar esta edição com a entrevista, espaço entrevista a Abel Bento, que foi reeleito para mais um mandato enquanto presidente do União de Tomar, num sufrágio que decorreu na noite da última terça-feira e que contou com a votação de cerca de 2 dezenas de associados. Abel Bento, boa noite, obrigado uma vez mais pela presença no Vértice Desportivo. E a minha primeira questão, relacionando com este sufrágio propriamente dito, sente-se motivado para mais um mandato enquanto presidente depois desta adesão dos sócios? Boa noite e obrigado pelo convite. Não, motivação, tem que existir alguma motivação, senão nem sequer tinha posto a hipótese de fazer um novo mandato. Agora, que, enfim, isto é uma situação que pode ser vista de duas maneiras diferentes, que é o facto das pessoas não aderirem porque entenderem que o clube, enfim, está na linha daquilo que eles querem, não é? Os sócios do clube. Para nós, direção, é lógico que gostávamos de ter mais presenças na Assembleia, porque seria uma forma de nós sentirmos também que os sócios estavam connosco e que era também a forma deles nos mostrarem o apoio. Não é que eu alguma vez sentisse por parte dos sócios do União de Tomar alguma contestação, não existiu até agora, apesar de poder haver opiniões divergentes, mas no entanto senti sempre da parte de praticamente todos os sócios da União de Tomar apoio total, e também foi essa uma das razões que me levou a avançar com a recandidatura. Mas haverá aqui alguma acomodação dos associados? Ou vê isto então mesmo só dessa forma, que há confiança naquilo que tem sido feito durante estes últimos anos e por isso se calhar é mais prático ficar em casa e não votar? Não, é assim, eu pessoalmente acredito que seja por uma questão de confiança da parte dos sócios na direção que vai continuar o trabalho que tem vindo a realizar nos últimos anos. Porque se não fosse assim também, com certeza que eu não iria continuar, não é? Se eu não sentisse que seria assim. Agora, a verdade é que também ao longo dos anos em que estou na União, as Assembleias Gerais foram sempre muito pouco concorridas, uma dúzia de pessoas, pouco mais, ou duas, é normalmente e geralmente as pessoas que estão na Assembleia. Agora, eu sinceramente gostava que esse tipo de atitude fosse mudada. Vamos lá ver quando enfim, dermos mais um passo e também depois de todas estas mágoas nesse sentido, que nas próximas Assembleias Gerais, a ver se realmente as pessoas estão presentes, porque eu acho que é nos locais próprios que as pessoas, que os sócios do clube devem estar, questionar aquilo que tiverem que questionar e dar o apoio que entenderem que devem dar apoio. Portanto, eu acho que nesse sentido esperemos que as coisas melhorem e que haja uma maior adesão no futuro. Não se poderá falar aqui de distanciamento, basta ver os jogos, até mesmo dos séniores, e ver o número de espectadores presentes nesses duelos, para ver que o União de Tomar ainda continua a movimentar muitas pessoas, muitos adeptos. Será só mesmo... Ou é porquê? Porquê é que acontece este distanciamento aparente? Vamos ver, eu acho que o facto de haver também só uma só lista também faz com que isto aconteça. Eu estou convencido que por muitas pessoas que falaram comigo e que me demonstraram o apoio pessoal, eu acho que se houvesse duas listas, se calhar teria havido uma adesão maior. No entanto, foi como eu disse, a verdade é essa, infelizmente as pessoas... estão um pouco afastadas do clube neste sentido, porque a verdade é que, e nós tivemos a oportunidade de ver este ano, que vimos pessoas no futebol que já não víamos há 10 anos, portanto é sinal que as pessoas estão atentas também à vida do clube, ao que se passa, e também que a pouco e pouco estamos a recuperar pessoas que enfim, tinham deixado de vir ao futebol. Eu acho que isso é importante, e como disse bem, não haja dúvida que na maioria dos nossos jogos o espaço possível no estádio está sempre completamente cheio, e isso representa, e até inclusive nas próprias saídas,
como foi no caso em Torres Novas, eu posso dizer que em Torres Novas estavam cerca de 60, 70 pessoas do União de Tomar. Portanto, eu acho que isso representa também que não há um afastamento, mas sim talvez um pouco, como eu disse, o sentir, e isto é uma leitura que eu faço, o sentir de que as coisas estão a caminhar, no sentido que as pessoas querem, que os sócios do União de Tomar querem, porque independentemente de tudo, o clube será sempre aquilo que os sócios quiserem. Compreenderia se tivesse aparecido uma outra lista? Claro, compreenderia, fiz apelo para que isso acontecesse e gostaria que isso acontecesse. Portanto, eu acho que era muito importante para o clube a discussão de ideias, novas pessoas, novos projetos, e eu acho que sim, acho que tinha sido muito importante, nem que fosse para que houvesse uma maior discussão sobre a vida da União de Tomar e aquilo que a União de Tomar possa ser no futuro, porque as condições são muito poucas, mas entendemos que o União de Tomar é um clube com viabilidade em termos futuros. Mas se tal acontecesse, poderia haver a possibilidade de aparecer alguém com essas tais outras ideias e que corresse o risco de tirar a União de Tomar dos eixos em que entrou há alguns anos. Pois, mas isso, paciência, não é? Isso é mesmo assim. Se caso aparecesse uma segunda lista, como eu disse, aí teriam que ser os sócios claramente a votar e a entenderem aquilo que eles entendiam que era o melhor para a União de Tomar. Nesse aspecto, como disse, eu não tinha dúvidas ou seja, eu gostava que tivesse aparecido uma segunda lista, tinha muitas dúvidas que isso viesse a acontecer, porque as pessoas não têm a noção do que representa hoje o que é a União de Tomar. E a União de Tomar, nós precisamos de cerca de 50 a 60 pessoas a trabalhar na União de Tomar. E não é fácil constituir uma lista que envolve tanta gente. Portanto, tinha alguma esperança que pudesse acontecer, mas sabia também que seria difícil, porque, como disse, não é só questão da disponibilidade ou da dedicação dos membros que estão à frente do clube neste momento, mas também a dificuldade, e aí vocês têm também essa noção, que cada vez há menos pessoas a aderir ao associativismo, o que torna difícil, por vezes, constituir uma lista que, como disse, engloba cerca de mais de 40 pessoas para constituir essa mesma lista. Abel Bento, permita-me insistir neste número de sócios que marcou presença. Houve alguma ou algumas ausências de associados que mais tenha estranhado ou que mais lamente? Não, mas a ver, não haja dúvida que há pessoas que ainda hoje são referências do União de Tomar. E que nós gostaríamos que estivessem na Assembleia, e esses sim, esses com facilidade nos lembramos deles. No entanto, como eu disse antes, e como tenho com regularidade conversas com essas pessoas, e a quem eles me dizem diretamente e pessoalmente que se sentem satisfeitos com o trabalho que esta direção tem feito, deduzo que não seja por outro motivo, que não seja por uma questão de comodidade e evitar de sair de casa nessa circunstância. Mas claro, não vou dizer que não gostava que a sala estivesse cheia ou que inclusive tivéssemos que fazer numa sala maior para que as pessoas pudessem estar presentes. Gostávamos com certeza que isso acontecesse e esperamos no futuro que isso venha a acontecer. Portanto, continuamos a acreditar que o clube é viável, tem condições para andar para a frente. Vamos ver o que o futuro nos vai reservar. A principal mudança agora nestes novos órgãos sociais centra-se na mesa da Assembleia Geral, é isso? Sim, essencialmente na Assembleia Geral entraram duas pessoas novas, portanto o Dr. Leonel Vicente, que passou a presidir, e o José Vieira, que já era um membro da direção anterior, mas que passou para a mesa da Assembleia como vice-presidente. É uma pessoa também ligada ao atletismo, tem outras funções também no clube, passou para a Assembleia Geral. Na direção entraram 3 pessoas novas, saíram alguns por uma questão de indisponibilidade, entraram também 3 membros novos para a direção, pessoas bastante válidas, que entendemos que são uma mais-valia. O caso do Jorge Lopes, do Filipe Silva e do Pedro Pereira, que ficou também responsável como fazer ligação entre a direção e a secção de atletismo.
Portanto, eu acho que mesmo no Conselho Fiscal entraram também uma ou duas pessoas. Eu acho que é importante também para as pessoas terem a noção do que é o clube, da responsabilidade, porque isto, quer queiramos, quer não, é muita responsabilidade ter, porque isto não parece, mas é um barco já bastante grande. Mas acreditamos que vem aí 2 anos de duro trabalho, mas com certeza que iremos chegar ao fim desses 2 anos com a consciência do dever cumprido. Certamente que os mais atentos da recente atualidade da União de Tomar sabem que este nome dispensa apresentações, mas porquê Leonel Vicente na Assembleia Geral? Por razão nenhuma em particular e por todas as razões e mais algumas. Porque, mostrando a doutora Graça Costa indisponibilidade na continuação, e eu quero dizer que ela mostrou disponibilidade para continuar como presidente e mostrou total disponibilidade para continuar a ajudar a União de Tomar naquilo que a direção entender. Portanto, não há aqui, pode haver aqui alguma divergência de opinião em algum ponto, mas nada que inviabilize a colaboração enquanto unionista por parte da doutora Graça Costa. O doutor Leonel Vicente, porque eu já estou habituado a lançar-lhe alguns desafios, portanto, lancei-lhe o desafio de escrever o livro do Centenário da União, e agora, quando surgiu esta questão, foi a primeira pessoa que me surgiu, que eu entendi que devia convidar, por tudo e mais alguma coisa, portanto, por aquilo que ele também representa, e por tudo aquilo que ele tem feito pelo clube, a quem lancei o desafio, que basicamente aceitou de imediato, e por termos consciência que é um unionista, que vive o clube, que gosta do clube, e que são essas pessoas que temos de ter na União de Tomar, porque se não for assim, com certeza que o clube não irá para a frente da forma que nós queremos. Olhamos para os nomes que fazem parte dos órgãos sociais e, à exceção dessas entradas que já sublinhou, vemos aqui referências da União de Tomar, nomes que têm dado muito ao clube durante estes últimos anos na condição de dirigentes. Esta é a prova provada, esta continuidade é a prova provada que estamos perante uma direção unida. É esse o fator principal, ou foi esse o fator principal na formação de mais esta lista que foi a sufrágio? Sim, vamos lá ver. Pronto, a questão é que há aqui pessoas que são referência, como é lógico, não é? Estamos a falar do Jerónimo Capelão, que está na União de Tomar há muitos anos, o António Manuel Lopes está na União de Tomar há muitos anos, o Paulo Moura, que é uma peça fundamental, portanto, hoje o Paulo Moura é claramente uma das pessoas que eu considero mais importantes, porque é uma pessoa a quem nós entregamos o departamento sénior e que eu esqueço-me completamente, portanto é uma pessoa que eu estou completamente descansado em relação ao departamento sénior, não quer dizer que não tivesse anterior, mas também dada a experiência que o Paulo Moura tem e também o facto dele ser um indivíduo do balneário, portanto é uma pessoa realmente que foi uma mais-valia este regresso à União enquanto chefe de departamento de futebol, porque ele nunca saiu do clube, e também vem um pouco também demonstrar um pouco às pessoas que às vezes há divergência de opiniões, temos divergência de ideias, mas não deixa de ser possível socializarmos todos uns com os outros. Eu sou um indivíduo, enfim, que sou bastante rigoroso naquilo que entendo que deve ser a linha de conduta da União de Tomar. Os membros da direção que estão comigo sabem que eu sou assim, tentam também, em conjunto comigo, seguir as linhas e as diretrizes que eu entendo que é o melhor para o clube, portanto, tudo o que faço, eu e eles, é sempre na perspectiva que estamos a fazer o melhor para o clube, e nessa perspectiva, portanto, eu acho que é fácil também lidarmos uns com os outros, e depois não haja dúvida que todo o facto de há muitos anos estarmos juntos, enfim, dentro da União de Tomar, também faz com que tudo seja um pouco mais fácil. Portanto, ninguém saiu da direção chateado com ninguém, saíram algumas pessoas por indisponibilidade de tempo, e por isso, e só isso, não houve rigorosamente mais nada. Portanto, se não fosse isso, essas pessoas continuariam a estar no União de Tomar, e em vez de termos 13 elementos, provavelmente tínhamos 17 ou 18. Os estatutos permitem até 21, portanto teríamos também essas pessoas. Por isso, eu acho que se não for assim, se não houver união e se não puxarmos todos para o mesmo lado,
também não é fácil. Hoje, e agora estava até ali a falar com o Lino, e ele estava-me a dizer que a caderneta de cromos da União de Tomar ia ter 550 cromos. Portanto, isto representa também aquilo que é o clube e a envolvência de pessoas neste momento no clube, desde atletas, diretores, treinadores, enfim, encarregados de educação. Tudo, é muita gente, o que faz com que tenha que seja um barco já, enfim, com alguma dimensão, e que, enfim, tenha que haver bastante rigor para que isto para conseguirmos pelo menos atingir os patamares de que entendemos lançar, que é realmente o sanear o clube financeiramente na totalidade, que já falta pouco, felizmente, e depois partir para outras coisas, como a organização, transportes, enfim, o clube. Há muita coisa para fazer ainda na União de Tomar, e eu estou convencido que estes 2 anos que vai ser possível fazer muito do que falta. Não tudo, com certeza, mas muito do que falta. Já vamos então a esses objetivos. Falou no nome de Lino Freitas, treinador da equipa sénior. Não é muito normal vermos um técnico, ainda para mais de uma equipa sénior, fazer parte também dos órgãos sociais à escala profissional. Não vemos isso em lado nenhum, mesmo aqui à escala amadora, não no pior sentido da palavra, como é óbvio. Também é muito raro ver essa situação. Como é que se explica? Vamos ver, e voltamos ao que estávamos a falar anteriormente. Além das funções que cada um desempenha no clube, há uma amizade entre todos muito forte, muito, ao fim e ao cabo. Eu sei o que posso contar com o Lino sabe o que pode contar comigo, nós sabemos o que podemos contar com o Paulo Moura, os jogadores sabem o que podem contar. Portanto, há uma ligação muito grande entre todos, e só assim é que faz com que o clube possa ter esta época, estar a fazer a época que está a fazer, e também a perspectiva de futuro ser uma perspectiva boa, com regular e credível, com sustentabilidade, de forma a que não venhamos a cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado. Portanto, eu acho que só neste aspecto é que é possível a continuação deste tipo deste trabalho e destes resultados. Agora, não tenho dúvida nenhuma que o Lino, no dia que deixar de ser treinador principal da equipa sénior do União de Tomar, se calhar vai ser treinador da equipa de juvenis, ou vai ter outras funções quaisquer no clube, ou vai ser coordenador, ou vai ser outra coisa qualquer. Portanto, o Lino é das pessoas que estão na União de Tomar e que representa um capital humano que o União de Tomar de maneira alguma pode prescindir no futuro. Ainda há pouco falou das caras novas que entraram para os órgãos sociais. Caras novas não quer dizer implicitamente juventude. Houve esse objetivo de cativar jovens para a direção, ou considera que os jovens podem ser mais importantes, mais decisivos noutros pontos, noutras funções dentro do clube? Sim, claramente entendemos que há outras funções importantes onde colocamos os jovens, que eu acho que poderão ser mais importantes. Agora, aquilo que tentámos fazer foi, porque isto são pessoas que já estavam no clube, são pessoas que já eram diretores do clube noutras funções, não na parte da direção. O Jorge Lopes é um indivíduo com muita experiência na parte do dirigismo, portanto, além de ser o presidente do Porto Mendo, foi também já presidente da Escola de Futebol. Enfim, é um indivíduo que nos dá muitas garantias em termos daquilo que ele é como pessoa e também da dedicação que ele tem, e é uma pessoa que nós sabemos que podemos contar com ele. O próprio Filipe Silva é um moço que já está connosco já há algum tempo, que faz tudo um pouco, é diretor, é massagista, portanto são estas pessoas que entendemos que realmente são mais-valias. E depois o Pedro Pereira, que tem uma particularidade, que é meu cunhado, mas é só mesmo essa particularidade, que já era diretor do clube, tem um filho que pratica futebol, com 5 anos no União de Tomar, e tem também uma menina, que é a Margarida Pereira, que faz parte do atletismo também da União, já há 2 épocas. Portanto, está muito envolvido também já dentro do clube. A própria esposa dele também faz parte do Conselho Fiscal. Portanto, estamos também a trazer para dentro do clube, tentando trazer também algumas senhoras, que seria importante. Temos pena realmente não termos mais, mas temos também a Sílvia Marques. E estamos a tentar também trazer para dentro do clube e dentro da direção
pessoas que nós consideramos que são mais-valias, porque é importante que as pessoas vivam o clube por dentro, mas que também tenham disponibilidade para, quando precisamos, estarem presentes. E foi isso que aconteceu. Portanto, foram 3 pessoas que eu convidei pessoalmente e que não tenho dúvida nenhuma que serão mais-valias no futuro para a União de Tomar. Muito bem, Abel Bento, e assim concluímos esta primeira parte desta entrevista a Abel Bento, recém-eleito presidente da União de Tomar. Voltamos já de seguida. Estamos de volta, segunda parte deste ERT desportivo, também segunda parte da entrevista a Abel Bento, recém-eleito presidente do União de Tomar, mais um mandato à frente dos destinos do emblema nabantino. Abel Bento, vamos então a falar-se de objetivos a cumprir neste mandato. Já aqui abordou ao de leve aquilo que mais deseja fazer. Quer dizer, neste caso, são obrigações mesmo e fazem parte desse trabalho que começou desde que se iniciou nesta tarefa e salta à vista o pagamento dessa dívida às finanças, uma dívida que já foi um bicho-papão, digamos assim, colocou em causa o futuro. Agora as coisas, ainda que com dificuldades, estão no bom caminho, já falta menos para pagar, como é óbvio. Sim, não, nós às finanças, enfim, não temos dívidas. Agora ainda a pagar lá uns restinhos de uns iuques de carros que nos surgiram, coisas que nós desconhecíamos, como um carro de 1960, que nós nem conhecemos. E que nos criou aqui alguns problemas, porque ainda tivemos com esse carro e com mais 2 carros que também já não existem e que nós desconhecíamos que tivesse estes problemas, mas ainda foram 2 ou 3 mil euros que tivemos que liquidar às finanças. Em relação a tudo aquilo que vinha atrás, não, isso já nada existe, portanto está tudo liquidado. Temos simplesmente um compromisso com a Caixa de Crédito Agrícola, que neste momento está em cerca de 15 mil euros. Portanto, estamos a falar de mais um ano, sensivelmente, pagamos cerca de 900 euros por mês, e que, pronto, estou convencido que daqui por cerca de um ano estará completamente liquidado, além depois de pequenas coisas, mas isso são coisas correntes, normais que temos, como, enfim, a empresa que nos vende os equipamentos, os troféus, a oficina, coisas pequenas, que neste momento praticamente não devemos nada a ninguém, mas pronto, mas são pequenas coisas que o clube irá ter sempre as suas contas correntes com os seus fornecedores, como é natural. Durante este período em que há então essa obrigação de pagar o empréstimo à banca, nunca houve nenhum mês em que as dificuldades fossem maiores, em que a União de Tomar tivesse que redobrar o esforço? Não, dificuldades, temos sempre dificuldades, é lógico, mas posso lhe dizer que eu já este ano, em 2015, passámos por um período, quando falo eu, porque sou eu que estou mais virado para a questão financeira, mas passámos por uma fase mais complicada, mais difícil. Talvez a minha maior dificuldade em termos financeiros, desde que estou à frente do clube, desde 2007, tenha sido precisamente agora, em 2015. No entanto, também recebemos algum valor que estava em atraso por parte da autarquia, dos subsídios que tínhamos direito a receber, o que fez com que, enfim, endireitássemos um bocadinho as contas e que estejamos agora um bocadinho mais desafogados. No entanto, isto, eu posso dar só um exemplo: cada jogo em casa temos que pagar à Associação de Futebol Santarém 200 euros. Os jogos da formação, todos eles pagam taxa de jogo, uns 5 euros, outros 10. Como temos muitas equipas, isto está sempre a somar. Portanto, há sempre contas a pagar todos os meses, além dos compromissos já existentes. Isso impede-nos que nós possamos avançar para a compra de... Nós gostávamos muito e temos necessidade absoluta de comprar 2 ou 3 carrinhas, em que provavelmente poderíamos fazer um leasing ou 2 ou 3 para adquirir as carrinhas, não tivéssemos estes encargos, e não é possível porque não podemos dar o passo maior que a perna. Mas, como disse, estou convencido que no espaço de um ano este valor vai ser completamente liquidado e aí partimos para a outra fase, que é da reorganização e do reforço dos transportes do clube.
A formação aqui assume um papel muito importante, não só ao nível desportivo, competitivo, é o futuro do União de Tomar, mas também é uma ajuda financeira. Sim, nós, os atletas, temos, a maior parte pagam a sua cota suplementar para poder estar no clube, o que faz com que haja sempre algum valor, e é muito desse valor que faz com que o clube consiga subsistir, porque a nível por exemplo, da Associação de Futebol Santarém, é com esses valores que pagamos esses encargos que vamos tendo com a Associação de Futebol Santarém, como com seguros, como com seguros, eu posso dizer, uma coisa simples, mas os autocarros que temos, nós gastamos cerca de 400, 500 euros de gasóleo mensais. Nós, o seguro, pagamos cerca de 120 euros de seguro mensal. Portanto, estamos a falar de um clube que, tendo poucos apoios e também muito poucas receitas, mas tem as suas despesas para poder continuar a existir. E claro, a formação é uma boa parte que nos ajuda, como depois também os eventos que vamos fazendo ao longo dos anos, o Festa Cerveja, a Feira de Santaria, a caderneta de cromos que vamos lançar agora e que esperamos que também nos possa vir ajudar com alguma receita para que possamos acabar esta época bem, sem qualquer tipo de despesas, para que a próxima época possamos avançar bem e podermos inclusive melhorar. Gostamos criar melhores condições para que os nossos treinadores possam ter melhores condições para desenvolver o seu trabalho, com a compra de equipamentos, com inclusive a própria compra de equipamentos para que os nossos treinadores também possam se possam apresentar melhor nos campos onde vão e mesmo nos treinos. Portanto, é esse esforço que vamos fazendo pouco e pouco. Queremos também fazer um reforço do apoio à secção de atletismo, também em conjunto com a própria secção. Portanto, há uma série de fatores em que os apoios financeiros são fundamentais, com as dificuldades que existem e que vão continuar a existir, porque a conjuntura económica neste momento não é favorável e também não vejo a médio prazo que venha a ser. Abel Bento, fala-nos um pouco dessa caderneta de cromos. O que é que está em causa? A caderneta de cromos é uma ideia que já tínhamos vindo a falar já há alguns anos. Este ano, também pelo facto do Lino ter também criado uma nova empresa vocacionada para este tipo de coisas e da publicidade, etc., houve também uma abertura também da parte dele em querer fazer a caderneta, e entendemos que na perspectiva também de tudo aquilo que ele representa, além daquilo que nós possamos vir a retirar da própria caderneta, seria juntar o útil ao agradável, ou seja, o União de Tomar ia fazer a sua caderneta do centenário, portanto isto é uma caderneta única, porque é que chamamos caderneta do centenário, e também podermos colaborar também com o Lino na perspectiva de tudo aquilo que ele tem dado ao clube, também de ser ele a fazer a caderneta. Eu sei que ele tinha um grande orgulho em poder fazê-lo, portanto houve aqui uma conjugação de interesses de parte a parte, de disponibilidade e de grande colaboração da parte do Lino, porque estou convencido que se não fosse ele, dificilmente isto podia ser feito da forma que está a ser feita e com a qualidade que vai ser feita. Portanto, como eu disse, foi uma forte conjugação de interesses e de vontades, tanto da parte do Lino e da sua empresa, como da parte da União de Tomar, e que está a ter uma grande aceitação por parte de toda a gente, dos atletas, treinadores e pais dos nossos atletas. Esperemos que venha a ser um grande sucesso, porque é para isso que estamos a trabalhar. E os cromos serão jogadores, também treinadores, dirigentes? Os cromos serão todos os membros que neste momento estão na União de Tomar. Portanto, estamos a falar do União de Tomar da atualidade. Do União de Tomar da atualidade. Depois iremos ter também referências do passado. Iremos ter algumas fotografias de equipas campeãs e de referências do passado do clube. Portanto, eu acho que acho que vai ser muito bom, muito bonito. Acho que não tenho dúvida nenhuma
que será, sem dúvida nenhuma, uma grande possibilidade dos nossos atletas que hoje têm 5, 6, 7, 10 anos, 12, quando tiverem 30 ou 40 anos, poderem mostrar aos seus filhos, aos seus netos, uma grande realização, onde todos eles estarão incluídos. E aqui, quando eu digo todos, é mesmo todos. Está o atletismo, está os veteranos, estão todos os treinadores, estão todos os diretores, está a direção, portanto, está para ter uma noção, estão todos os massagistas, estão os autocarros do clube, está a própria sede, portanto, há uma série, tentámos retratar nesta caderneta um pouco do centenário da União de Tomar. E como qualquer caderneta também haverá cromos repetidos ou não? Claro, vai haver muitos cromos repetidos e vai também haver alguns cromos difíceis para que os nossos atletas tenham e vão fazendo a sua coleção. Agora, não vamos criar uma caderneta difícil de concretizar, até porque com o número de cerca de 550 cromos, não poderá ser muito difícil, porque será difícil de fazer, e vamos inclusive a criar na parte final um conjunto de cerca de 40 a 50 cromos que possam ser comprados de uma só vez para concluir a caderneta. Depois, o que é que eu posso dizer? Vai haver muito prémio no meio das cadernetas, no meio das saquetazinhas de cromos, vai haver muitos prémios, muitos prémios, vai haver muita t-shirt, muitas bolas, muitas camisolas, e vai haver também uma dúzia de prémios finais de grande qualidade para quem for os primeiros a acabar a caderneta. Portanto, eu acho que vai ser uma grande realização do clube. Esperemos que venha a ter o sucesso que todos ambicionamos. Abel Bento, e por falar em eventuais receitas do União de Tomar, será impossível pensar ou imaginar num campo fechado que proporciona a União de Tomar ter receitas de bilheteira? Vamos lá ver, a questão do campo fechado é uma coisa que nós não nos podemos comprometer porque o campo não é nosso. Agora entendemos que se a autarquia quer apostar no desporto e quer apostar neste tipo de instituições com 100 anos, eu acho que devia criar condições para que isso fosse possível. Não havendo possibilidade, eu continuo a dizer, já falei nisto muitas vezes e vou voltar a falar, entendo que a autarquia, que estava na altura da autarquia ceder um espaço, um terreno à União de Tomar, de forma a que a União de Tomar, que hoje está em condições de o poder fazer, se pudesse candidatar a fundos europeus para que pudesse começar a pensar numa infraestrutura própria. E isso só pode acontecer quando a União de Tomar tiver um espaço próprio, um terreno, em que pudéssemos avançar para o sonho de poder ter instalações próprias. Esperemos que a autarquia, no seguimento daquilo que fez agora com o Canto Firme, com o Calma, penso, que cedeu um espaço. Com o Canto Firme também, há essa intenção. Exatamente. E como cedência também que fez ao Sporting de Tomar do pavilhão, e muito bem, não somos de maneira alguma contra este tipo de cedências, antes pelo contrário, defendemos-las, entendemos que sim senhora, que é esse o caminho. Penso que estava na altura também da Câmara poder pensar nesse assunto e ceder um espaço à União de Tomar para que a União de Tomar pudesse construir um espaço próprio. E aí, nesse aspecto, entendemos que o clube está em condições de se poder candidatar a fundos comunitários e, com certeza, havendo esse espaço, teríamos, com certeza, muita gente a colaborar com a União para que pudéssemos vir a ter esse espaço, até porque, como sabem, o estádio anterior foi todo ele construído para a União de Tomar, pelos sócios da União de Tomar, muita coisa que estava nesse estádio e que desapareceu, e que sentimos que a Câmara aí também tem muita responsabilidade, porque todas as infraestruturas que tínhamos debaixo da bancada, quando o estádio foi demolido, que desapareceram, e essas infraestruturas são da União de Tomar. E aí, quem demoliu e quem retirou foi a autarquia. Portanto, a autarquia tem aqui uma cota de responsabilidade, e é por isso que cada vez mais reclamamos um espaço próprio e um terreno para que a União de Tomar possa avançar para a construção de um campo próprio.
do campo para a sede. O que é que está perspectivado? Não, de um campo onde pudéssemos construir um campo de futebol, que é essencial neste momento. O União de Tomar precisa de outro espaço para poder praticar, independentemente de ser sintético, relevado ou pelado. Precisamos de um espaço. E aí poderíamos estar a falar de um espaço em que o União de Tomar, a pouco e pouco, pudesse ir construindo as suas bases para que no futuro tivesse até outro tipo de desenvolvimento, no sentido de ter receitas próprias. E aqui, claramente, uma sede, um espaço, um bar onde os sócios do União de Tomar se pudessem deslocar e pudessem conviver entre eles, acho que era fundamental. Agora, em termos de sede, temos o espaço que nos foi cedido ainda pelo executivo anterior, na Nabância, que estamos a acabar. Portanto, temos o museu já completamente, a exposição praticamente finalizada. Estamos a acabar de equipar algumas das salas que estavam completamente despidas. Está lá muito trabalho, está lá muito dinheiro gasto por União de Tomar. Entendemos que não é o ideal, mas para quem ainda não tem nada, é preferível ter aquilo do que não ter nada. Nesse aspecto, entendemos que passamos a ter condições para poder receber toda a gente de uma forma digna, inclusive, quando digo toda a gente, é os sócios, é os pais dos nossos atletas, é os atletas, é qualquer entidade que nos venha visitar e que passamos a ter um espaço digno. Também para a secção de atletismo foi cedido um espaço, uma sala, para eles poderem desenvolver a atividade. Portanto, a pouco e pouco, eu acho que o clube começa a estar no caminho. Não é o ideal, mas é preferível ter aquilo, mesmo sendo pouco, do que não ter nada. Falemos de futebol sénior, já para aproveitar estes últimos minutos. Se eu lhe agora perguntar se Lino Freitas irá continuar como treinador da equipa na próxima temporada, já me pode responder? Não, aquilo que eu lhe posso responder é que é da parte da direção e do seu responsável pelo futebol sénior a vontade total em que o Lino Freitas continue. Ele já sabe que é essa a nossa vontade e não tenho dúvidas que o Lino Freitas vai continuar, até porque, como disse, há uma grande amizade que nos une a todos e ele já sabe que, continuando ele tem que continuar comigo. Se eu continuar mais 2 anos, é 2 anos que ele tem que continuar comigo. Portanto, não há aí qualquer dúvida em relação a isso, independentemente de resultados ou de qualquer outra coisa. Como disse, Lino é um homem da casa e não tenho dúvidas que vai continuar, assim como tenho esperança e, enfim, tenho a vontade também de que a maior parte dos atletas continuarão connosco para a próxima época. E Lino Freitas é o treinador indicado para conduzir a União de Tomar a uma subida de divisão ainda neste mandato? A ver, nós, como eu disse, sou um indivíduo que gostaria muito que a União de Tomar subisse ao Campeonato Nacional de Séniores, mas reconheço que não estão criadas as condições para isso. Portanto, talvez daqui a um ano. Não vale a pena estarmos a pensar. Agora, uma coisa reconheço e digo, caso tivesse acontecido este ano, não iríamos dizer que não. Com certeza que teríamos que nos bater por arranjar condições, e os atletas sabiam isso, e para o ano é exatamente a mesma coisa. Se por qualquer motivo nós chegarmos lá acima, eu não vou dizer aos atletas da União de Tomar para irem perder jogos para não subirmos, não. Isso, se acontecer, acontecerá de uma forma normal. Agora, gostávamos que, quando isso acontecesse, que fosse o clube tivesse estabilizado financeiramente, que houvesse sustentabilidade em todos os capítulos, para que não não acontecesse à União de Tomar aquilo que aconteceu este ano ao Orem, que é a subida e depois a descida. Não. Gostaríamos de chegar lá sim, mas cimentar lá a nossa posição. Eu acho que é o lugar certo da União de Tomar, é no Campeonato Nacional de Séniores. Vamos ver até que ponto é que será possível. Agora também reconheço que aqui a Câmara, a autarquia, terá uma peça fundamental, porque eu posso lhe dar um exemplo, que eu tenho uma relação próxima com o presidente do Cruz, que me disse a mim que o Cruz tinha todas as condições para subir, e aqui não estamos a falar na parte esportiva, mas na parte financeira e apoio. Portanto, tinha o apoio total da autarquia na subida de divisão. É um clube que financeiramente se dá ao luxo de ter um crédito, um dinheiro a prazo no banco. Portanto, é um clube estável e que tem todas as condições para subir.
E quando digo todas as condições tem o estádio de futebol completamente por parte do Cruz, não tem que pagar qualquer montante para utilizar o campo, tem uma sede lá no campo cedida pela autarquia, que não tem que pagar rigorosamente nada, tem os transportes feitos pela autarquia, que não tem que pagar nada, portanto tem um apoio forte em termos financeiros da autarquia, que é, tudo isto é aquilo que a gente não tem. Portanto, a gente vai ter que pagar, estamos a começar a pagar agora os alugueres dos espaços desportivos, que diminuindo bastante, mas são para cerca de 400 euros por mês, que é um valor que, se formos a ver o valor que a autarquia nos atribuiu, cerca de 7.360 euros, descontando 50% sobre o valor que a autarquia entende que nós temos em dívida, ficam 3.000 e poucos euros. Se nós pagarmos durante 10 meses cerca de 400, ainda temos que arranjar dinheiro para dar à Câmara. Portanto, isto é uma coisa que não tem pés nem cabeça. Chegamos à conclusão que neste aspecto não podemos contar. Portanto, o valor que vem da autarquia é todo para devolver, e nesse aspecto entendemos que, se queremos dar o passo seguinte e se queremos atingir os nacionais, o primeiro passo que a autarquia vai ter que fazer é fechar o estádio, porque não vale a pena. Nós não podemos partir para um campeonato em que cada jogo em casa custa cerca de 1.000 euros e depois não podemos ter o campo fechado para podermos fazer qualquer receita. Portanto, esperemos que no futuro isso venha a acontecer. Até agora não foi um assunto falado com a Câmara nesse aspecto. Vamos ver qual a disponibilidade, se a Câmara está disponível para fazer isso ou não, e também qual o apoio que a União de Tomar poderia vir a ter nesse aspecto, que até agora está muito limitado. Ou seja, enquanto dirigente, a voz da razão diz-lhe que a União de Tomar não deveria subir nesta temporada. É isso? Sim. Não, a União de Tomar, como disse, se subíssemos, subiríamos e sem dúvida nenhuma que assumíamos isso mesmo, mas não era o momento indicado. Em termos de plantel contra plantel, União de Tomar contra Coruchense, jogos que ambas as equipas fizeram nesta temporada, o que é que faltou aqui? Qual é que foi a diferença? A diferença, enquanto eu posso dizer que, por exemplo, no jogo aqui, que entendo que o Cruz teve melhor que nós e mereceu ganhar o jogo, em Cruz claramente isso não aconteceu. Claramente nós fomos superiores em todos os capítulos. É verdade que cometemos 2 erros que deram 2 golos ao Cruz, mas também é verdade que houve uma situação de 2 penaltis, um para cada lado, em que o avançado do Cruz está de costas para a nossa baliza e o nosso central leva cartão amarelo, e depois no penalti ao contrário, em que o nosso jogador ia cerca no bico da pequena área para fazer golo, e que o jogador do Cruz era expulso, o árbitro não teve o mesmo critério. Pode ser uma coisa simples, podíamos até perder o jogo na mesma, mas não era de certeza a mesma coisa. E esse foi o jogo em que deu que o Cruz ganhasse um avanço de 4 pontos e desse o passo seguinte. Portanto, nesse aspecto, claramente esse foi o jogo que fez a diferença. Entendemos que podíamos ter feito mais, entendemos que se tivéssemos claramente o objetivo da subida e tivéssemos outras condições financeiras, com mais 1 ou 2 jogadores, podíamos ter claramente apostado na subida, mas como disse, se acontecesse, acontecia e não iríamos dizer que não, mas entendo que ainda não é o momento, o clube ainda não está de uma forma sustentável, pronto a avançar para um campeonato nacional de séniores. Vamos ver se muito brevemente, no espaço de 2 anos, podemos avançar para esse desafio. Compreende quem diz que o Coruchense foi a equipa mais beneficiada neste campeonato? A ver, eu compreendo dentro daquilo que vi, e também a verdade é que se vocês, dentro do trabalho que vocês fazem todas as semanas, e eu tenho o cuidado de ouvir o vosso programa, gosto de ouvir o programa,
e ouço os treinadores todos eles se lamentaram dos jogos com o Cruz, em que foram sempre prejudicados. Portanto, não sou eu que digo, são os treinadores das equipas que jogaram contra o Cruz que o dizem, que foram prejudicados. Aliás, eu próprio já tive a oportunidade de dizer ao presidente da Associação de Futebol Santarém a semana passada que claramente para o ano espera um campeonato mais aberto, mais liberto de pressões, de forma a que todos os clubes possam disputar o campeonato de uma forma leal, limpa, e que não haja claramente o objetivo de colocar um clube no Campeonato Nacional de Séniores. Foi o que aconteceu esta época. Abel Bento, estamos mesmo já na reta final. Uma última mensagem para os sócios e adeptos. Então, a minha última mensagem é que continuem a apoiar o clube. O clube é dos tomarenses, é dos sócios, será sempre aquilo que os sócios da União de Tomar quiserem. Estamos a cerca de um mês das comemorações do aniversário da União de Tomar, do 101 anos. Vamos avançar para um jantar de encerramento das comemorações. Vamos ter algumas surpresas, vamos entretanto fazer algumas divulgações. Portanto, esperemos que os amigos, sócios, adeptos da União de Tomar, os encarregados de educação, os atletas, adiram a esse evento, porque, mais uma vez, eu acho que a aderência deles representa uma clara vitalidade do que é a União de Tomar, e entendemos que nesse aspecto, mais uma vez, será importante. A última referência que quero fazer para a secção de atletismo, que tem feito um trabalho fenomenal, tem cada vez mais, levam mais longe o nome da União de Tomar e o nome da cidade de Tomar. Espero que a Câmara olhe para a nossa secção de atletismo de uma forma mais aberta, com uma maior vontade de apoiar o atletismo, porque o clube, dentro das suas limitações, irá fazê-lo, e depois desejar a todos os nossos atletas, e aqui todos, desde o mais pequenino que tem 4 anos, ao mais velho, que poderá ter 60 ou 70, que apoiem o clube, estejam com o clube, porque nós, direção e membros dos órgãos sociais, tudo iremos fazer para que manter o clube nesta linha, de forma que no futuro o clube tenha uma forma mais sustentada de sobrevivência, de forma a que a União de Tomar não volte a passar pelas grandes dificuldades que passou até agora. Muito bem, Abel Bento, muito obrigado uma vez mais pela presença e boa sorte para este mandato. Obrigado. E assim finalizamos esta entrevista a Abel Bento. Já de seguida iremos atualizar todo o desporto deste fim de semana.